Olá, namastê, sejam todos super bem-vindos para a nossa live de hoje à noite. Vamos mandar o convite para as pessoas virem nos assistir. Taran. Vamos chegando, que hoje à noite vai ser cheia de mistérios. Taran, 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 taran. Tchan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, taran, taran. Pronto, enviados. Boa noite, amigos. Todos super bem-vindos para a nossa live de hoje. Olá, Alex, boa noite. Boa noite, Francisco. Namastê, seja bem-vindo. Todo mundo que está Obrigado, chegando, seja obrigado. super bem-vindo. Hoje estamos chegando na nossa penúltima live. Nós vamos falar sobre o Ajna Chakra, também conhecido como o terceiro olho. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê, o olho que vê além do que os nossos olhos veem. Para quem está chegando, só dar uma breve explicação. Esse é o nosso sexto chakra. Dizem que ele fica entre as três grandes montanhas. Essas três grandes montanhas seriam as sobrancelhas e o nariz, e seria um ponto no centro da testa. Ele é responsável pela nossa intuição e pela nossa visão, como seria o Lion dos Thundercats, a visão além do alcance. Thunder, 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 Thunder! go! Oh! Bem, mas vamos lá. Só para tentar dar uma resumida, a gente falou sobre os cinco chakras anteriores, eles são mais densos, todos eles têm um elemento, e nesse chakra a gente está além dos elementos, a gente está falando sobre o chakra que comanda todos os chakras anteriores. E além de comandar os chakras anteriores, aqui é tudo muito mais sutil, tudo mais profundo, e ao mesmo tempo que não é profundo, é muito mais difícil de se tornar palpável. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Alice. Boa noite, Vilma. Boa noite para todo mundo que está chegando, que eu não consegui ler o nome, depois eu mandando um oi que a gente vai conversando. Nesse chakra a gente começa a trabalhar sobre a nossa intuição. E esse chakra ele tem dois vrittis, que seriam duas pétalas, e aqui que Shiva e Shakti se encontram e se mergem e se transformam em um. Mas vamos deixar o Alex começar a falar a parte dele, e aí eu vou entrando com mais alguns comentários ao longo da nossa live. Seja bem-vindo. Bom, então vamos conversar com a primeira ideia inicial do chakra, né? O chakra Ajna, ou Anya, como alguns falam, É, ele meu professor tem falava Inhana também. Anyan, né? Anyan. É. O nome em sânscrito é algo parecido como centro de comando, né? Ou seja, é a torre de controle. Sim. E esse chakra, desde o chakra anterior, o da garganta, começa-se uma sutilidade muito grande com relação às vibrações que eles emitem. Cada chakra tem uma vibração. E os antigos hierofantes védicos, eles conseguiram pegar a vibração de cada um dessas pétalas. Só que quando chegou aqui, a vibração ficava muito sutil. Então eles começaram a dizer: olha, é o som que o elefante faz, é o som que o burro faz, é o som do cuco, aquele pássaro cuco. Então esse chakra aqui já começou a sutileza muito forte da vibração. E quando chega aqui, danou-se, né? Porque a vibração é muito maior e são
48 pétalas para cada lado, dá 96 vrites. Cada um desses Sim, vrites afeta a gente, e são 96 no total, mais 48 para um lado e para o outro. Um lado comanda o lado espiritual da pessoa e o outro lado comanda o físico. Então ficou difícil para eles traduzirem isso para as pessoas em geral, né? E até hoje a gente sente uma certa dificuldade na percepção do entendimento disso, mas a gente tem umas ideias que é legal repassar. O chakra Ajna ou Ajna, ele está muito relacionado, como o Francisco falou, à intuição e, obviamente, à meditação. E, obviamente, as três grandes montanhas, que realmente era uma coisa bem interessante. Quando eu estudei a primeira vez, eu disse, mas que montanha é essa? Porque o que tem a ver montanha com chakra? Eu nunca com o imaginei. chakra. O que tem a ver a montanha com o chakra aqui no meio da testa, que eu não consegui entender. Né? Só que é engraçado que realmente são três montanhas. É uma forma deles nunca mais a gente esquecer. Você tem De fazer uma triangulação. essa montanha, e ele fica no vale. Aqui, esse vale. Porque logo aqui já é uma outra coisa que a gente vai falar no outro chakra. Então é bem nesse confronto aqui. E se você fizer uma linha reta daqui até atrás na minha cabeça, e aqui na ponta da orelha também uma linha reta, onde elas se encontram, vai ser justamente o ponto onde fica a pineal. Então, tudo que está relacionado com essa região aqui vai estar focado com esse chakra. Então, pessoas têm sinusite, é um problema desse chakra que não está, de alguma forma, não está funcionando bem. Problemas oculares, problemas ligados à falta de sono, porque a pineal está muito relacionada ao sono. Então, é umas coisas bem interessantes que é colocado, que a gente às vezes esquece os detalhes. Né? Essa glândula ela tem muito a ver com o envelhecimento também e com a inteligência ativa. Então, o fato da forma como a gente envelhece, né, se a gente envelhece rápido ou a gente envelhece devagar, como é que isso se processa no corpo da gente, tem muito a ver como a gente lida com esse chakra aqui. Ele, em alguns textos sagrados, ele está relacionado com a sua percepção do mundo e o quanto você aceita essa consciência que você tem de você e a consciência que você tem do mundo. Então, digamos assim, enquanto no chakra anterior mentir para você era pesado, né, se eu minto para mim, não, eu sou loiro de olhos azuis, e eu acredito piamente que eu sou loiro de olhos azuis, esse chakra aqui trava, o da garganta vai travar. E ele vai dar uma dificuldade realmente na sua vida, e tudo vai forçar que você enxergue que você não é loiro de olhos azuis. Só que aqui, esse chakra aqui, ele tem uma outra finalidade. Esse chakra aqui, ele é o que faz você ter uma individualidade. Ele é o que faz você dizer, olha, eu sou o Alex, ele é o Francisco. Francisco. Tá Acertei! bom. Então, Já são 6 encontros toda quarta, né? E acertar uma hora. uma hora eu acerto. Brincadeira. Para quem não sabe, eu vivo trocando Mas... o nome do Francisco. Não vou dizer outro nome, senão mais tarde eu vou trocar. Bom, quem não assistiu aos livros vai ter que assistir os anteriores para saber qual é o outro nome. Mas não é o problema, não é o Francisco, sou eu. Eu troco o nome de todo mundo. E esse chakra, ele causa isso, ele causa essa separação temporária para que a gente possa evoluir. Então, nesse aspecto, faz de conta que todos nós somos gotas desse imenso oceano. Essa alegoria não está tão longe da realidade, né? Somos todas gotas, mas em um nível mais elevado, não há essa separação.
Só que quando a gente reencarna, a gente recebe uma gotinha de óleo e dentro dessa gotinha de óleo está essa gotinha do mar, que somos nós. Essa gotinha de óleo separa essa água das outras gotinhas de água também. E esse chakra é responsável por aplicar essa separação ilusória para que a gente consiga ter um material de trabalho. Para que você possa dizer, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou verde, ele é azul, fulano nasceu homem e virou mulher, é uma identidade, fulano é químico, Beltrano é artista. Então, essas diferenças, fulano é japonês, outro é europeu, essas separações, essas diferenças, ela é necessária para a gente ter uma percepção e entendimento da nossa evolução e fazer essa gotinha que está separada das outras evoluírem. Porém, a gente se identifica com essa diferença, o que não é para ocorrer. Então a gente tem que entender que a gente está dentro dessa gotinha separada das outras, essa camada de gordura ou de como se fosse um ovo, eu vou usar um ovo agora para ficar mais fácil, a gente chega um momento que tem que quebrar. E esse chakra, ao mesmo tempo que ele criou essa condição para que a gente pudesse evoluir, chega um momento quando a gente começa a retornar para casa, a gente tem que, olha, isso já não me serve mais. A A Pereci Vilma, Vilma, pode falar, é Vilma o nome dela. Ela perguntou dessa Vilma, gotinha. Eu vou até aproveitar esse gancho que você falou, o exemplo do oceano. Tem um poema do Yogananda que ele fala: Eu sou a onda, faz de mim o mar. Tem uma musicalidade que vocês podem procurar no YouTube. Eu sou a onda, faz de mim o mar. Ó, faz de mim o mar. E tentando trazer para uma forma mais científica, essa gotinha de uma forma manifesta do nosso corpo seria a pineal ou a pituitária, que seria assim pituitária. uma glândula bem pequenininha que a gente tem no centro do nosso cérebro. E essa glândula, como esse chakra ele meio que governa os chakras anteriores, ela meio que vai dar os sinais de como a sua tireoide tem que funcionar, como que o timo tem que funcionar. Ela meio que vai estar tudo interconectado através desse ponto. E aí, uma coisa sobre os antigos é que muitas coisas eles falavam em formas de parábolas, em formas de imagens figuradas, porque as palavras, com o tempo, elas podem ter o significado alterado, mudado, mas agora uma imagem, quando você consegue interpretar ela, você vai sempre conseguir compreender o que era aquilo. Mesmo que aquilo não exista mais no momento, você vai poder buscar aquela imagem para poder refletir, trazer o significado, o simbolismo para isso. É isso que ele quis dizer com essa gotinha que está aqui dentro. É, Mas agora retornando, é, complementando o que você falou para a Vilma, eu fiz um paralelo, Vilma, uma ideia de que todos nós somos gotas de um grande oceano. Então, essa gotinha que eu estou falando é cada um de nós, é a nossa consciência. Né? A nossa consciência, ela um dia vai retornar para o grande oceano de consciência. E aí existem dúvidas, existem perguntas, a gente vai perder a nossa identidade, a gente vai. Porque na hora que você se funde com o todo, o que, que acontece? Bom, eu não sei. Eu nunca me ainda não fundi com o estivemos lá. todo. E eu não li nenhum texto dizendo o que aconteceria quando chegasse essa época, né? Eu só li que a gente precisa atingir o que é o máximo, você se sentir fazendo parte de toda a humanidade. É muito interessante porque muitos sofrimentos pessoais eles são destruídos. A gente começa a enxergar com muita besteira, bobeira, é muita imaturidade da minha parte ficar sofrendo por isso e tal. Então essa gotinha é exatamente essa consciência. E a pineal, que está relacionado com esse chakra, ela tem uma relação com essa consciência, com a inteligência ativa. Inteligência ativa é a consciência, é a maneira de dizer, você gosta de azul, fulano gosta de vermelho. Isso faz a diferença entre uma pessoa e outra. Mas, dentro dessa diferença, a gente tem que evoluir a um ponto tal que consigamos não ver mais essas diferenças.
Hoje a gente está separado por continentes. É o continente europeu, América do Sul, América do Norte. Essas diferenças é típico desse chakra. É importante que haja essa separação, mas também é importante que a gente saiba superar essa separação. E a glândula pineal está muito relacionada com o envelhecimento. Como é que é o nome? Vladimir Lesnikov. Foi o nome de não sei se era biólogo, bom, um cientista russo, que ele fez uma experiência muito, muito interessante. Ele pegou um grupo de ratos jovens. Por que se trabalha com ratos? Porque a geração dos ratos é rápida. Né? Então, você adianta na geração, você passa o tempo mais rápido para você entender. Se fosse fazer com o ser humano, ia demorar 50 anos uma geração, depois mais 50 anos. E com rato, Fora um todas as rato variações que acontecem no corpo humano. A gente fala assim, por que você não pega um bandido para fazer experiência com ele? O demora problema é que muito o tempo. bandido, ele já tem, tipo assim, além de demorar muito tempo, vai ter todo o histórico dele, que ele já traz, tipo assim, o que ele comeu, o que ele não comeu. Já os ratinhos, você consegue pegar um ser que é virgem, inocente, que nunca passou por nada e só vai passar por aquilo que você escolher. Você vai conseguir acompanhar o tempo de vida, a progressão. Pra tentar, É, pra tentar falar um pouquinho, se exemplificar desse para fazer uma com coisa que a gente discute bactérias, bastante. se desse para fazer com bactérias, seria interessante, porque a cada meia hora, uma bactéria vira quatro. Então, a geração é rápida, sabe? Então, o tempo encurta na pesquisa. Mas não dá para fazer, elas não têm pineal. Então, fizeram com ratinhos. Pegaram um grupo de ratos jovens e um grupo de ratos velhos. E fizeram cirurgia tirando a pineal dos ratos velhos e colocando a pineal nos ratos jovens. E pegaram a pineal dos ratos jovens e colocaram dos velhos. Fizeram a troca das pineais dos ratos. Ok, passou uma semana, tudo bem, eles não morreram na cirurgia, aquela coisa toda, os ratos começaram a se alimentar e estavam vivendo normalmente. De repente, eles perceberam que o grupo de ratos jovens começou a apresentar sintomas de um aceleramento, de um envelhecimento acelerado para a idade deles. Eles estavam simplesmente mais velhos do que deveria ser, porque eles eram ratos jovens. Enquanto o grupo de ratos velhos apresentaram sintomas de rejuvenescimento. Né? E isso foi interessante, porque aí eles perceberam que uma das coisas importantíssimas no processo de envelhecimento é como a gente lida com a glândula pineal. Para quem trabalha com yoga, vocês vão perceber que os professores de yoga que fazem aula junto com os alunos e tal, vocês vão perceber que eles não envelhecem, os danados ficam. Os Vamos dizer que alunos isso é envelhecem. verdade. Os alunos envelhecem, os professores não. É interessante porque a quantidade de vezes que o professor. O Paulo quer trocar a pineal urgente. Ainda não dá para fazer peça de reposição dessa. Ainda não. Mas por que acontece muito com os professores de yoga? Porque eles fazem meditação. A meditação é a forma de ativar a pineal. E a pineal, ela trabalha com um hormônio chamado melatonina. Não é melanina, tá? Apesar de quimicamente, a melanina que está relacionada com a pele tem uma ligação química com a melatonina. Isso é indiscutível. Ela pega bem. Mas quando você faz uma meditação, que você consegue acalmar a mente, começa a entrar naquele estágio que você para, em tese, você para um pouco o volume de pensamentos, as emoções começam a acalmar, tudo no seu corpo fica mais tranquilo. Nesse momento, a sua pineal começa a funcionar de uma forma fantástica. Ela começa a abrir essa casquinha que prende você, que prende a consciência. E aí, aos poucos, a pessoa vai tendo, ao longo da vida dela, percepções de coisas que ela, no dia a dia, ela não ia gostar de ter. Tipo, nossa, isso aqui não é bom para mim, mas eu gosto tanto disso, mas não é legal para mim. Ela começa a ter percepções das coisas que ela bota uma venda na cara dela. Ao mesmo tempo,
como é que eu posso dizer? A melatonina, ela impede a formação dos radicais livres. Ou seja, você também. A gente trabalha muito com quem é nutricionista e trabalha na área de saúde, as pessoas lidam muito com essa questão da, da- dos radicais livres. Então a gente toma um monte de coisa para radical livre, aquela coisa. Quando na verdade é só fazer exercício respiratório e fazer meditação. Você faz as duas coisas e automaticamente você libera a melatonina. A melatonina força o corpo a dar uma apagada. Você entra num estágio de sono. Mas a melatonina não mantém você no sono. Tá? Ela só dá aquele start para você dormir. Por isso que o pessoal que começa a fazer yoga, meditação, começa, vai ter aquele estágio que fica meio que hipnopômpico, né? Você fica meio assim e tum. Aí você entra nesse sono que você sabe que não é um sono, você está acordado, você está sentado lá, você está dormindo, você sabe que você está sentado. Então, nesse estágio, a melatonina está funcionando no corpo e ela está realmente trabalhando nesse aspecto. A única coisa que eu entendo, Francisco, eu não sei, não sei se você tem mais visão nessa área, a única coisa que eu sei, além da meditação, são os exercícios respiratórios de pranayama, mas eu não sei nenhuma Ah, postura não, tem para muita coisa que eu isso. posso até colocar alguns pontos. Tem algumas escolas de yoga que focam só em fazer a meditação, porque eles acreditam que apenas fazendo a meditação é o suficiente para estimular o Jnana Chakra. E se você consegue realmente controlar e despertar ele, a partir dele você consegue realmente mudar e transformar todo o corpo. Ele também é conhecido como meio que a porta da intuição. Eu vou tentar deixar esse ponto para outro ponto, porque é algo que vai crescer bastante, mas vou falar um pouco sobre as práticas que ajudam a despertar ele. Os pranayamas têm um mudra chamado Kekari Mudra, que é usado como um banda, que é quando a gente leva a língua no céu da boca. Tem, tipo assim, uma Ah, técnica de você enrolar a língua e tocar no palato, no ponto mais mole no ponto mais mole do alto da boca, no do céu céu da da boca, boca. que eles dizem que isso ajuda a estimular a pineal. Então tem uma técnica que você fala, imagina que você está tocando o céu da língua quando você leva a língua no céu da boca. Tem alguns yogis que, para estimular o Kekari Mudra, eles cortam a trava que tem na língua. Tem um detalhe, eu não fiz isso, eu tenho na segunda efeitinha de Hum, fábrica que eu tenho uma trava na língua. Eu não consigo pôr a língua no céu da boca com a boca aberta, mas tem yogis que eles vão lá e cortam essa eu trava que tem na sei. língua para fazer ela enrolar, para conseguir tocar em pontos mais profundos dentro da nossa cavidade. Vocês podem imaginar, tipo assim, um raio-x da cabeça cortada ao meio. Tem alguns pontos que, se você toca lá com a língua, começa a estimular a pineal, e eles dizem que isso faz com que o seu cérebro crie uma secreção, um hormônio, que quando esse hormônio cai tipo, se ele passa direto e cai no estômago, ele é neutralizado. Mas se esse néctar é absorvido através da língua, ele começa a criar uma certa expansão da consciência, e ele também serve como um elixir que seria capaz de fazer você perder todas as necessidades de consumo que você tem. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei com muita vontade de cortar minha língua, mas, assim, tipo assim, eu não tô vivendo num ashram para poder me dedicar a esse tipo de prática mais profunda. E esse não é a única técnica. As invertidas ajudam, tipo assim, invertida vai fortalecer todos os chakras que estão aqui para cima. Tem uma técnica, as posturas de equilíbrio também ajudam a estimular o Jnana Chakra, todas as posturas de equilíbrio, porque você trabalha a concentração. Os pranayamas, o Kumba ajuda bastante, alguns pranayamas intensos, ou até o Nadishodana, eu acho que ajuda bastante. Mantras, tem alguns mantras que vão vibrar nessa região, ao mesmo tempo que tem escolas que falam, aqui é o silêncio, tem outras que vão dizer para você, aqui é o mantra Om. Porque aqui nesse ponto, nós temos os nadis, que são os canais energéticos, nós temos os três nadis, os três canais principais, que é o Sushumna, que ele corre no centro, aí tem o Idala e o Pingala. O Idala e o Pingala, eles vão meio que se
cruzando, fazendo uma espiral ao longo da nossa coluna vertebral, e nos pontos que eles se encontram são os pontos que formam os chakras principais. Não são os únicos chakras, mas são os mais fáceis da gente conseguir trabalhar e atingir com a nossa compreensão. E aí o ponto que os dois se encontram, os três se encontram, é aqui nesse onde forma o Adina Chakra. E aqui eles dizem que Shiva e Shakti emergem no único ser, e aqui, tipo assim, você transcende a sexualidade, você transcende o positivo e o negativo, que eles falam que aqui representa, um lado representa a lua e outro lado representa o sol. E nesse ponto os dois se encontram. E ele também rege a nossa visão. E nesse caso, os nossos olhos físicos, eles fazem a gente ver o passado e o presente, e só. E quando o nosso Adina Chakra está mais aberto, a gente também é capaz de ver o futuro. E, assim, o que eu posso dizer sobre o que é a experiência de estar com esse chakra aberto? Você, tipo, relatou, quando a pessoa relaxa, quando a pessoa entra naquele estado. Geralmente, através da meditação, às vezes os pranayamas, de práticas mais austeras e também do preparo e da condição da pessoa, tem pessoas que conseguem entrar em transe na prática de yoga, no final da prática, na meditação. E geralmente quando a gente abre, entra nesse transe, eu não vou dizer que seja todo mundo que entra, mas algumas pessoas conseguem ter esse vislumbre. É como se você relaxasse bastante naquele momento, você conseguisse enxergar com os olhos fechados, ou mesmo com os olhos abertos, você conseguisse enxergar além do que a nossa visão física periférica está vendo. E eu não vou dizer que é uma coisa que eu consigo fazer sempre, eventualmente acontece. Eu acredito que aquelas pessoas que são os médiums, que tipo, às vezes recebem espíritos e tal, conseguem, e eu posso dizer que os gurus, a palavra guru quer dizer mestre, professor. O guru é aquele que vem para retirar a sombra da ignorância. Tipo, o mal é a ignorância. E os verdadeiros gurus, aqueles gurus que são realmente poderosos, eles conseguem abrir quando eles bem entendem a terceira visão do terceiro olho deles, e eles conseguem ter um contato com toda a informação. Tipo assim, não fica mais limitado apenas o que eu sei, apenas o que você sabe. Ele consegue descobrir o que está acontecendo no coletivo. E ele vai lá e consegue ver e descobrir o que aconteceu na sua vida, na vida de todo mundo. E ele não vai usar isso de uma forma malvada. Tipo assim, ele vai É, usar isso para guiar a pessoa para sair da ignorância. E depois você quer acrescentar alguma coisa? Ou... com relação ao que você falou de quando você desperta esse chakra, as suas necessidades diminuem, né? É interessante que quando você provoca, através da meditação e da respiração, uma quantidade X de melanina no seu corpo, ela vai diretamente alterar o intestino delgado. E aí você não se sente com muitos desejos de comer pesado. Então você acaba restringindo caloricamente sua alimentação, automaticamente. Você vai olhar aquele pudim maravilhoso dançando na sua frente, venha, venha, e você vai dizer, não quero. Porque automaticamente você já sente assim, é normal. Aumentou a melatonina, a restrição calórica no corpo, você faz esse processo naturalmente. A outra coisa que você falou que é interessante, porque esses três canais, Ida, Pingala e Sushumna, estão relacionados com a Kundalini. E eles realmente Sim. terminam aqui. Então, os egípcios, antigamente, eles colocavam nos hieróglifos dele, nos desenhos, uma serpente saindo nessa área, como vocês podem ver aqui. Ah, que interessante. Né? Você vê que tem a serpente saindo da testa. Né? Outra forma, né? Eles representavam muito o, o, uma cobra saindo no meio da testa. Para quem não sabe, essa cobra, a serpente, a naja, está relacionado com a nossa Kundalini. E ela termina aqui. Mas por que uma cobra, né? E aqui é a visão espiritual. Cobra não enxerga nada, ela é cega. Todas as cobras são cegas, mas como é que ela consegue saber a distância e como é que qual a altura do animal?
Ela sente tudo isso pelo olfato. Ela bota a língua para fora, sente o cheiro e ela raciocina a distância, ela raciocina a altura, conectar. Então ela enxerga sem ver, que é o papel desse olho, você enxergar sem ver. Né? Então você, quando ele está funcionando legal, você enxerga as situações. Não necessariamente você vai ver como a gente enxerga com o olho que a gente tem, o olho físico, mas é uma visão. Às vezes vem como sons, às vezes vem como figuras que passam na sua cabeça, né? Mas é uma visão. E a melatonina entra nessa questão também. E a serpente também está relacionada com a energia sexual, por isso que é a Kundalini, e a Kundalini também é a sabedoria. Então, quando você liberta esse chakra aqui, você tem sabedoria. Então, você tem o controle dessa energia sexual. Né? Esse chakra eu acho muito lindo, porque o que você falou é exatamente isso. Você tem noção do passado, tem noção do futuro, mas não é aquele futuro daqui a 4.000 anos, é um futuro mais próximo, um futuro perto. O que é que eu quero, onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu vou fazer É, daqui a 6 anos. uma coisa assim que eu posso acrescentar, os nossos olhos físicos, você consegue lembrar das experiências que você viveu e você consegue, tipo, viver o presente. Esse chakra, ele está muito relacionado com a intuição. E aí eu colocaria, assim, uma régua de, tipo assim, o quanto uma pessoa está com ele desenvolvido ou não, até pelas questões do tipo, como funciona essa intuição? Você quer alguma, você precisa dizer ou saber alguma coisa, você não sabe o que é, dá aquele estalo e você fala. Tipo, você falou, você não sabe o que você falou, mas você deu a resposta certa. Esse é um nível de intuição. E aí, tipo assim, eu diria que isso acontece com todo mundo, ou com várias pessoas, ou dependendo do nível de desenvolvimento, acontece assim, com uma certa sutileza a mais. Quando você está com ele muito mais assim, tinindo, brilhando, muito mais desenvolvido e aberto, você consegue buscar as informações, não apenas dessa vida, mas de vidas passadas, você consegue compreender acontecimentos de coisas que já foram há muito tempo atrás, e você também consegue perceber o que está além do momento. E aí, tipo, tem aqueles grandes gurus que conseguiam realmente ir além. Eu acho que um bom exemplo, tipo, porque tem muito vídeo dele gravado, seria o Osho. Ele tem, assim, mil defeitos, mas se você observar o que o Osho fazia, ele basicamente lia lá qual era a pergunta, aí ele parava, aí ele começava a falar, aí ele parava, ele falava mais um pouco, e ele começava a falar umas coisas que você fala assim, cara, como ele consegue? Tipo, de onde vem tudo isso? E aí você compreende que, tipo assim, não vem apenas desse momento. Tem outros gurus também, na atualidade, eu não vou dizer quais são bons e quais são ruins, alguns que eu recomendaria seria, acho que o Sadhguru, que ele está bem atual, ele também é bem interessante, ele também é um místico. Aqui em Americana eu cheguei a conhecer uma pessoa que ele ainda é vivo, que ele realmente tinha essa capacidade, tipo assim, de fazer as pessoas entrarem em transe, além de entrar em transe, ele conseguia buscar as respostas de uma forma muito mais profunda, que daí você fala assim, cara, como assim? Como ele consegue fazer isso? É o Dom Pepe, para quem conheceu ele ou para quem conhece. E uma conversa muito legal que eu tive com ele há uns 4 anos atrás, ele olhou para mim, colocou a mão em mim e falou assim, eu vejo que você não vai mais trabalhar para ninguém nessa vida. Eu falei assim, minha mãe também acha que eu sou muito vagabundo. Mas ele, tipo assim, ele pegou e realmente mostrou, tipo, não, o talento que você tem, você vai estar desperdiçando se você continuar fazendo dessa forma. Para mim foi uma coisa assim, muito importante. Mas isso é outra história. E assim, uma coisa que é bem interessante, eu não vou dizer que toda aula de yoga termina em Shavasana, mas digamos assim que se for um pouquinho tradicional, o yoga vai terminar na postura do cadáver, do yoga descansando, que é o Shavasana. E por que que é interessante a gente trabalhar com essa postura? Você foi lá, mexeu com todo o seu corpo, mexeu com X, mexeu com assado, fez inspiração. Chega um momento que você exercitou todo o corpo e você também causa um desgaste na sua mente consciente. E a dificuldade de muitas pessoas em conseguir meditar ela senta para meditar e começa a pensar: nossa, podia estar comendo uma batata frita agora. Nossa, o que vai acontecer na série que eu estou assistindo da Netflix?
A mente é um macaquinho que fica pulando, pulando. E é muito difícil você conseguir, tipo, trazer a concentração para o momento. E aí, quando você está com um bom professor de yoga, com uma boa prática de yoga, você exercitou todo o seu corpo, exercitou sua mente, e aí vai ter aquele momento que você vai entrar num relaxamento. E o relaxamento ele é feito propositalmente deitado, porque daí o seu corpo relaxa, a sua mente relaxa. Provavelmente nesse momento deve aumentar a produção da Melatonina. melatonina que você falou, quase que eu falei melileuca, que é uma essência Melaleuca é um muito óleo boa. essencial. É. Depois vocês procuram a Tabata que ela pode falar sobre isso. Mas, retornando ao pensamento, naquele momento, quando você tipo, tá num ambiente confortável, seu corpo está relaxado, sua mente relaxa, e aí você realmente consegue abrir e despertar mais a sua intuição, você consegue abrir mais esse chakra, porque seus olhos estão fechados, seu corpo está relaxado e você consegue ter um contato além do seu ego, além da sua mente, você consegue ir um pouquinho além. E aí muitas coisas podem acontecer. E eu deveria escrever um livro só com os relatos do que as pessoas me contam que acontecem, os sonhos que acontecem depois, até algumas coisas que eu já vivi. Porque tem coisas assim muito interessantes. Às vezes a gente consegue realmente encontrar algumas respostas. E nesse momento, para mim, muito tem sido, tipo, são poucas vezes que eu realmente consegui entrar nesse estado, estando em casa. Porque muitas vezes eu tô preocupado com mil coisas, não tem aquele silêncio. E às vezes tem muitas coisas que eu fico assim, cara, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer? Vou ou não vou? Vou ou não vou? É perigoso. Eu sei como minha mente tá mil por hora, eu não consigo entrar naquele estado, tipo, nossa, agora eu sei, eu tô sentindo e eu não preciso perguntar, a resposta simplesmente veio. E a relação desse chakra para mim é muito essa. A resposta simplesmente vem. Você não pergunta, você vê. E outra coisa que eu posso dizer também, que nem tudo que a gente vê é legal. Me veio mil histórias, porque as pessoas pensam, nossa, eu quero abrir meu terceiro olho, porque eu quero ver o futuro, eu quero ver o presente, quero não é legal, pode não ser bom, e você pode ver coisas muito desagradáveis. E às vezes a gente pensa que é Isso é uma pessoa super verdade. legal, super bonita, e quando você começa a ver as coisas mais profundas, você fica, nossa, eu não acredito que eu sou assim, ou que isso e aquilo. E para mim, às vezes que eu consigo entrar num estado mais profundo, já aconteceu várias vezes, eu consegui ver coisas sobre as pessoas. E às vezes a gente consegue ver como posso dizer, tipo assim, eu consigo ver segredos de outras pessoas, coisas que elas não me contam, mas eu consigo ver nelas por esse ponto de estar, tipo assim, ter entrado nisso. E vem algumas coisas que às vezes você fica assim, mano, e agora? Eu falo, eu pergunto, deixa rolar. Às vezes eu ignoro, mas se a pessoa vem e começa, tipo assim, eu tento ajudar de alguma forma que eu não consigo, assim, pegar essa intuição. Não é sempre que acontece. Eu lembrei de uma situação que para mim foi muito, muito, muito engraçada, mas eu não quero contar porque foi uma coisa assim muito particular. Mas teve uma vez que eu estava em estado meditativo e aí eu vi, tipo assim, eu vi duas pessoas que eram um casal, mas tipo assim, ninguém sabe que eles são um casal. Aí eu vi aquilo e falei, mano, por que eu tô vendo isso? Eu vi assim, uma sala com o pessoal deitado assim de conchinha assistindo a TV. E aí eu catei e falei assim, mano, por quê? Por quê? Não tem um porquê, só aconteceu. E aí, tipo, conversando e tal, uma vez uma pessoa me falou assim, ah, não, eles são um casal, mas é segredo, ninguém sabe, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, tipo, eu não sabia disso. Uma coisa assim pra mim que foi muito linda e interessante que aconteceu, quando a Tayla estava grávida, a gente não sabia que ela estava grávida, isso foi uns 3 anos atrás, mais ou menos um pouco mais, foi em 2017, começo de 2017. E teve uma das meditações que eu tava, tipo, em transe, e no transe uma pessoa veio até mim e ela falou para mim, eu estou grávida. E aí, a hora que eu vi isso, eu voltei, assim, para mim e falei, meu, peraí, como assim? O que que tá acontecendo? E um tempo depois, acho que um mês depois, não lembro qual foi a quantidade de tempo, daí a gente descobriu que a Tayla estava grávida. E para mim, assim, foi uma surpresa muito grande. Sei que foi assim, um dos momentos que foi a intuição que soprou até o meu ouvido isso. Teve outras coisas também, histórias mais cabulosas, mas isso fica para outra liga, para outro momento. Às vezes você queria perguntar. Eu achei Eu legal que acho, a Vanessa falou que esse chakra dá um barato muito louco. Eu acho que essa é uma. É perfeita essa definição. eu acho legal você colocar essa sua percepção que esse chakra fez com você. É,
O que a Vilma falou é exatamente isso, Vilma. A gente abre essa gotinha e temporariamente a gente se dissolve com as outras gotas. Temporariamente porque a gente mantém o corpo físico, então a gente não é desestruturado total. Mas você consegue sentir que não existe diferença entre as coisas. O negro, o oriental, o indígena, o branco, não tem diferença. Isso parece uma coisa boba, mas tem gente que é preso nessa questão, sabe? Sim. Né? Parece uma coisa bobeira, mas e uma coisa que você falou, você tá. Chega um momento na vida da gente que a gente precisa trabalhar um oráculo pra gente, não para os outros, pra gente, pra nossa vida. Que é quando você começa a despertar esse chakra da garganta, ele diz: olha, tá na hora do seu karma ficar mais leve. Trabalhe um oráculo para você. Aprenda um oráculo. E esse chakra aqui é o oráculo em funcionamento, se trabalhando com ele direto, direto. Aí você diz, existe que tipo de oráculo? Existe um monte de oráculo. Pode ser 3 pedras que você pega no... pode ser o E joga. tarô, pode ser a numerologia, pode ser búzios, pode ser runas, pode ser borra de café, uma taça com água, não importa. É a forma como você se Sim. sinta melhor de expressar. Aqui tem o conhecimento do oráculo e aqui tem a prática do oráculo. O que você está falando é justamente essa abertura provocada pelo uso de um oráculo interno, que pode ser essas ferramentas que a gente falou, mas você pode não ter nenhuma dessas ferramentas e simplesmente abstrair naturalmente. Porque todas essas ferramentas que eu falei são ferramentas. Elas têm uma possibilidade de facilitar essa visão. Mas chega um momento que você não precisa dessas ferramentas. Você automaticamente já faz. Esse chakra, o Paulo está falando, que nos ensina a não ser preconceituoso, pois somos partes ínfimas de um todo. E é exatamente isso mesmo. É exatamente isso mesmo. O bom é saber que a gente tem uma união com o pessoal mais bonitinho lá, né, de Hollywood, Angelina Jolie, George Clooney. Mas brincadeira à parte. Esse chakra, ele tem essa possibilidade. Alguém está perguntando alguma coisa, Francisco? Ah, tá. Eu Vamos não por consigo partes. ler É uma aqui. pergunta da Vanessa. Ela escreveu bastante. Só vou cumprimentar o Bri, que entrou, ele passou por aqui. É um amigo que eu tenho desde a época do Orkut. É uma pessoa super gente boa. Estou surpreso que ele está por aqui. Aí, antes de responder a Vanessa, eu vou chegar na pergunta da Vilma sobre ela falou sobre a Bri. Tipo, nós percebemos o mundo através dos nossos 5 sentidos. E quando a gente consegue abrir mais essa percepção, a gente consegue perceber o mundo além dos 5 sentidos. E, tipo assim, a gente percebe o tempo passando porque nós temos um corpo, porque nós ouvimos, porque nós vemos, porque nós sentimos e principalmente porque a gente tem um tato. Quando a gente abre muito esse ponto, a gente consegue perceber o mundo além do tempo. A gente consegue perceber o mundo além dos nossos sentidos e você consegue ver sem abrir os olhos. E é como se, sim, você tá nesse corpo, mas você não é esse corpo. E é muito difícil a gente conseguir explicar como é sentir o mundo além desse corpo. Teve, assim, um dos retiros que eu participei, e foi, assim, um retiro muito forte, muito profundo, foi um retiro de silêncio, era uma semana. Chegou um momento que eu ficava assim, nossa, eu quero abrir, eu quero despertar, eu quero conhecer mais. E quando eu tive realmente uma experiência muito forte de abrir isso, eu falei assim, para, eu quero parar, eu quero descer. Que Aí eu falei medo! assim na montanha, eu disse, não, eu quero parar, eu quero descer, não, eu não tô pronto pra isso, eu quero voltar pra minha vidinha, eu quero pagar meus boletinhos, eu quero, tipo assim, não tô pronto. Então, tipo assim, é muito forte, é muito difícil explicar isso. Tanto que eu diria até que algumas pessoas, quando, tipo, têm a experiência de desencarnar e ficarem perdidas, é porque a maior parte das pessoas é muito apegada ao nosso corpo físico, à nossa percepção do corpo físico. E quando a gente consegue sair um pouco disso e se utilizar mais, a gente percebe um mundo diferente, a gente percebe o mundo de uma forma diferente.
Agora, há uma pergunta mais ou menos polêmica. A Vanessa falou que a gente já teve uma conversa sobre a ayahuasca, ela queria provar, depois da experiência que eu tive ao meditar mais profundamente nesse chá, eu desisti de tomar. Ah, isso foi legal, não precisava mais. No Brasil, a gente tem a bebida, o chá de Santo Daime, ou ayahuasca, tem pessoas que tomam. Eu, durante uns anos da minha vida, eu consagrei, depois eu decidi parar, porque eu percebi que aquilo para mim estava se tornando uma ilusão. Quando a gente, no geral, assim, cada droga causa um efeito diferente sobre o nosso corpo. E existem, tipo assim, os alucinógenos, que alguns deles realmente abrem a percepção do que é você enxergar através do terceiro olho. A ayahuasca, ela faz isso, ela abre a sua pineal, ela abre o seu Sahasrara Chakra e depois ela fecha. O problema é que nada que é rápido é bom. Existe um caminho que você precisa se preparar para galgar, para chegar até lá. Às vezes, tipo assim, sei lá, pode ser que leve 20 anos para você conseguir ter um vislumbre. E alguém vai lá e fala para você, ó, se eu tomar esse chá, em 5 minutos você vai chegar lá. Só que isso vai trazer muitas consequências para quem está fazendo uso disso. E tem muitas pessoas também que ficam, tipo assim, perde muito a percepção do tempo e do espaço. E uma coisa assim que eu vejo muito pela experiência que eu tive, não é uma crítica, porque eu tenho vários amigos que são assim, mas a galera que consagra, toma Santo Daime, Santo Daime, toma Ayahuasca, chega e fica uma coisa assim. Ah, eu sou iluminado, eu sou especial, tudo é paz e amor, você é lindo o tempo todo, eu tô realizado, e eu sou um médium, eu dou passagem para espírito, e eu tô trabalhando. E tipo, ok, a pessoa está se realizando dessa forma, só que aí você começa a ver, tá, mas e aí, quem você é? O que você está encontrando nessa jornada? Onde você está vivendo? Fora que, tipo, é uma coisa muito perigosa, porque tem pessoas que não conseguem mais voltar. Algumas coisas, tipo, Não se volta. desencadeiam. E uma coisa que eu aprendi muito na prática do yoga, você respira, você medita, você abre o olho, você muda a sua respiração, você volta. Quando você tá, tipo, num trabalho com ayahuasca, tipo, você não tem percepção e você não tem, assim, um feedback, ninguém Você tem um perde o remédio, um controle, antídoto. né? Você Você perde o perde controle. completamente o controle. É engraçado porque esse chakra aqui, ele tem muito a ver com o controle. A sua consciência tendo Sim. controle de tudo. Então, tudo que vai contra o controle da consciência é contra esse chakra. Eu falo para Vanessa, né, o nome dela, eu Ah, teve Vanessa, uma você já atendeu época, ela, você conhece ela. É a Vanessa que passou para que aqui você tá nutricionista, faz ela de Mudra comida. Ateliê. É, é que é, Tá, tá. é a página dela. Ah, Mas pode tá. continuar, só para você lembrar quem é a Teve, pessoa. Teve uma época que eu era fissurado. Eu queria porque queria provar a ayahuasca, porque eu já lia, tinha lido um monte de coisa, e queria porque queria. Aí eu parei uma coisa e disse, meu, tem algo que não está batendo nessa história. Porque aqui é a consciência. Então, para eu ter um estado alterado de consciência, eu tenho que trabalhar duramente, lentamente, até atingir esse estágio. Ok, mas se eu fizer de uma vez, qual o problema? O problema é que você dá uma porrada no cérebro e atrapalha as sinapses. Você abre à força uma porta. E realmente o pessoal vê, enxerga e tem. Se a pessoa está mais ou menos preparada internamente, emocionalmente, mentalmente, ela consegue ter umas boas percepções e tal. Se ela não está preparada, ela vai sofrer com aquela história toda, porque ela vai ver todo o lado negativo dela em formatos específicos de elementares, não elemental, elementares, formas de pensamento. E aí a pessoa começa a ter umas crises bem complicadas, assim. E essa relação da consciência é muito importante. Por isso que foi aí que eu desisti de querer vivenciar o ayahuasca. Não por medo de tomar, mas porque eu percebi, caramba, isso não vai me fazer bem. Né? Porque quando você usa um oráculo, você começa a trabalhar essa questão. Então você sai do seu corpo no sentido visão, você vai um pouco lá além no futuro, você vai além no passado, usando o oráculo, e você está usando o ayahuasca espiritual, digamos assim. Você não está precisando usar nada que atrapalhe o seu físico, né?
E só lembrei de um detalhe, que a melatonina, ela é um forte agente anticâncer. Ela é um Hum, hormônio anticancerígeno. Então, isso eu não sabia. muita gente que trabalha com meditação e trabalha com a respiração da meditação, provoca esse surgimento da melatonina e vai afetando todas as células cancerígenas que nós temos. A gente sempre tem, todo mundo tem célula cancerígena, o nosso corpo gera essas células, em algum momento a gente tem uma especificidade, só que elas estão tudo sob controle. Né? A partir do momento que você aqui mente para você e você não consegue fazer as transformações e não tem a consciência dos fatos, aí isso se perde. Aí as células cancerígenas assumem conta do corpo. Então é bem interessante você ver pessoas que não têm a menor consciência de si sendo completamente dominadas pelo câncer. Eu tenho um exemplo da minha mãe, por exemplo. Ela, quando ela se percebeu com câncer, eu tive uma conversa séria com ela. Perguntei onde é que estava a mágoa dela. Onde é que ela não estava enxergando o que, que ela estava abafando dentro dela. E aí a gente conversou e tal, chegamos a uma conclusão e disse, olha, vamos parar com isso, vamos pôr uma pedra em cima desse assunto que a senhora está sentindo, dessa emoção, e vamos ver o que é que acontece, vamos melhorar e tal. Por 6 meses, o tratamento funcionou maravilhosamente, tudo ficou sob controle. O médico disse, nossa, que alta, tá ótimo, vamos dar alta porque ela tá excelente. Um belo dia cheguei em casa, ela tinha voltado todas as emoções dela. Todas as emoções antigas, de mágoa, de revolta, de coisas que eu disse, mas a senhora não precisa enxergar a vida desse jeito. Né? Então, foi nesse contexto aconteceu e o câncer retornou mais forte até porque a mágoa veio com muito mais força. Então foi um ensinamento para mim muito interessante mesmo. Aprendi com o erro dela, né? E é uma coisa que eu acho que é importante, a gente ter consciência da gente. E essa consciência, ao mesmo tempo que a gente tem consciência de... É dual isso. Eu tenho consciência de mim, automaticamente que eu tenho essa consciência sobre a minha pessoa, eu separo eu da outra pessoa. É automático, né? Eu tô aqui, eu sou esse. Automaticamente tem outra pessoa fora daqui. É automático. Só que a partir desse momento que eu tenho essa consciência, eu também tenho que ter uma outra consciência atrás de mim que diz, olha, o outro também faz parte dessa consciência. Você está olhando um pedaço dessa imensa consciência. É por isso que é interessante esse chakra e essa visão. Então, quando Sim. se trabalha o oráculo, você liberta também isso daqui. Aí, só alguns detalhes, a gente tem uns pouco menos de 10 minutos. Eu coloquei o cronômetro depois já tinha começado. Aqui já tem Ah, uns o Paulo 51 falou uma minutos. coisa, Francisco. É, eu ia falar pra gente comentar o que o Paulo falou. O procedimento ayurvédico do Shirodhara auxilia a abertura desse chakra, que proporciona muitos entendimentos íntimos. É Eu não passei verdade. ainda pelo Shirodhara, é uma coisa assim que eu posso falar pro pessoal. Quando eu estava fazendo os cursos de yoga, o meu professor ele falava para a gente ir para a Índia para poder fazer o Shirodhara lá, porque é maravilhoso. Você deita na maca e o óleo fica escorrendo, determinado óleo pela sua pele, pelo seu biotipo, na sua testa, e ele abre a sua percepção. É, bem aqui, o Alex já passou por isso, ele pode representar a melhor experiência. E aí, quando eu descobri que o Paulo fazia em americano, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso! Só que eu ainda não fiz, e quando eu fizer, eu vou poder falar para vocês como foi a experiência para mim. As pessoas que Olha, me falaram que já fizeram, todo mundo fala que é fantástico, maravilhoso. Então, quem tiver oportunidade, se o Paulo já estiver fazendo, marquem e façam com ele. Mas agora eu passo a bola para você falar como foi para você essa temos cinco experiência. minutos. Mais ou menos 5 minutos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. É um Tá, mistério, porque eu não vi a então, hora que começou. então eu vou falar um Tipo pouco assim, a hora que tinha rápido. começado, eu apertei play. Tá, pode falar.
A Shirodara não é gotejamento, é um fio de óleo que fica caindo, um fio de óleo aquecido. E essa região aqui do neocórtex cerebral, ela é muito ligada ao comportamento da pessoa. Então, na hora que você faz um fio de óleo, um fluxo de fio de óleo aqui, isso vai afetar o comportamento da pessoa de uma forma positiva, acalma a pessoa. Os pensamentos diminuem. Você está sendo forçado a uma meditação induzida, assim, sabe? Você vai meditar de qualquer jeito, bota o óleo aqui, você entra no estado meditativo. A primeira vez que a pessoa faz, que não conhece, ela fica tão curiosa que ela não. Mas é só um fio de óleo, mas ela fica. Como é que funciona? Como é que funciona? Então ela não consegue. Mas na segunda vez que ela sabe que é só aquilo mesmo, ela relaxa. Ah, é só um fio de óleo. Aí ela entra no estado meditativo. E é interessante porque tem gente que diz que se vê fora do corpo. Várias pessoas já comentaram. Eu fui visitar meu pai, ele estava lendo um livro, mas eu estou aqui na sala. Aí ela percebia que estava na sala. Depois ela perguntou para o pai se estava lendo o livro no dia tal, e o pai confirmou. Nossa, eu estava assim, como é que você sabe? E tal. Ela, não, imaginei. Então, tem outras pessoas que percebem, que saem ver o corpo dela ali. Os estados alterados de consciência acontecem, mas é um estado de meditação induzida. Não é nada misterioso. É simplesmente a abertura desse chakra. Né? Então, é bem interessante, assim. E fora que relaxa, relaxa pra caramba, assim, você para de pensar. Aí a melatonina funciona automaticamente. E, bem, a gente está aproximando do final. O mantra aqui, para quem quiser fazer a vibração e sentir, é o Om. Hoje não vai dar para fazer, porque a gente está meio que tempo curto, mas para quem quiser, depois, nessa semana, eu vou gravar a aula de yoga da semana. As posturas de equilíbrio são legais. Tem uma postura que é muito difícil, que eu não consigo fazer, que você fica com o pé em cima do calcanhar, você cruza a outra perna por cima, e aí você coloca as duas mãos no coração, na frente do coração, ou uma mão lá na terra e outra no chão. A mão na terra e no chão ainda não tentei. É uma postura muito boa. Para quem tem os mudras também, que eu vou ensinar na aula, a postura da Garudasana, a postura da águia, é muito legal. Esse mudra aqui, que a gente cruza os braços e põe o dedão na Ah, testa, ele é ótimo. Você pode usar ele com diversas posturas. Ele também ajuda a concentrar mais atenção nesse ponto. E o que mais eu posso falar? Na de choro, né? Eu tinha explicado do que Karimudra, que é levar a língua no céu da boca e fechar o olho. Muita meditação, muito pranayama, manter a calma, relaxar. Esse chakra, a gente não falou, ele não tem cor. Ele já, tipo, embora a gente use a cor roxa para representar ele como relacionado com a intuição, ele já não tem cor, ele não tem elemento, ele é mais sutil do que os outros elementos, ele governa todos. Daqui a gente começa a transcender a matéria. E quando a gente começa a transcender ele, a gente vai para o próximo chakra, que é o Sahasrara, que é o chakra da próxima semana. E eu vou até adiantar algumas coisas. Um dos mantras para cá é o Om. Para o Sahasrara Chakra, vocês podem fazer o Soul-Han. Tem gente que fala que é o silêncio absoluto, mas tem alguns mantras que também ajudam a liberar. E além do Soul-Han, tem um que seria o Aham Brahmasmi. A gente já fez em alguma aula, para quem fez aula de yoga comigo vai lembrar desse. Aham Brahmasmi. Ele também faz a gente se conectar com o que está além ainda do Sahasrara Chakra, que seria eu sou o Criador, eu me sinto como Criador. Ou tipo assim, eu sou o Brahma, faz você conseguir se identificar com a consciência de Brahma. Tipo, o Brahma seria um dos três deuses do hinduísmo. Brahma é o criador. Mas isso vai ficar um pouquinho mais próxima para nossa próxima aula. E mais um recado, para legal. quem estiver gostando, depois compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte, fala que foi legal, mande perguntas para a gente que a gente responde. Você quer falar um pouquinho do seu livro antes de acabar? Você quer dar mais algum recado? Não, na verdade é só comentar que fiz um livro já com uma pesquisa falando sobre o verdadeiro regente do signo de Virgem, que é Sedna, e esse Sedna foi descoberto em 2003. E esse livro é uma pesquisa sobre a influência desse planeta no mapa astral, astrológico de cada um.
Para quem não Temos sabe, 25 sou segundos. astrólogo também. E tá feito, era esse Bem, recado. é isso. Pessoal, muito obrigado a todo mundo pela presença. Aguardo vocês Obrigado, semana que Fred. vem. Vai ser uma live muito especial que é a última. Muito obrigado, Alex. Obrigado Pessoal, a você, namastê. Francisco. Gratidão a todo mundo pela presença. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio do cabelo, Paulo. Verão 2020.